Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 23ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja repleto de bênçãos e que cada hora deste dia seja tocada pela presença de Deus na sua vida. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 6 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, nos versículos de 6 a 11. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, que quer ser vida e luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos este Santo Evangelho segundo São Lucas, que hoje vem nos falar do cuidado, do amor que Jesus tem por todos, sem fazer acepção de pessoas, e vem mostrar um Jesus que realmente se preocupa em colocar no centro da sua atenção o ser humano. Vemos nesse Evangelho como os fariseus, mestres da lei, estavam obstinados por pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, em alguma desobediência da lei. Esses homens foram à sinagoga não para louvar a Deus, para ouvir a palavra, mas foram com o coração disposto para maquinar a maldade. Se apropriam, de certo modo, das coisas de Deus para maquinar a maldade contra os outros, nesse caso contra Jesus. Mas Jesus dá um ensinamento muito belo quando é questionado com relação à lei, também quando percebe que querem pegá-lo numa armadilha por ser dia de sábado. Jesus vê aquele homem com aquela deficiência, com a mão seca, e fala para esse homem: venha aqui para o meio. Com isso, Jesus mostra que a lei é importante, que as regras são importantes, mas o ser humano está acima da regra. A importância do ser humano é maior do que da lei em si mesma. E que a lei é boa, sim, enquanto serve ao ser humano, enquanto beneficia o ser humano, enquanto promove vida para o homem e a mulher de todas as épocas, enquanto defende a vida do homem e da mulher de todas as épocas. Jesus coloca aquele homem no meio para dizer: a lei é feita para servir ao ser humano e não o contrário. A lei não é uma entidade autossuficiente, mas o ser humano é que deve beneficiar-se da lei. Então Jesus não diz que a lei do sábado é ruim. Jesus não nega a importância daquilo que está estabelecido como regra, como lei e como lei de Deus até. Mas Jesus esclarece bem. É para promover vida que existe o sábado. É para dar dignidade ao ser humano que existe a lei. Não diferente, meu irmão, minha irmã, são as leis também do nosso tempo. Nenhuma lei é autossuficiente. Nenhuma lei tem razão de ser em si mesma. Nenhuma regra, disciplina, preceito tem razão de ser em si mesmo. Mas existe para organização, existe para a promoção da vida, existe para a elevação da dignidade do ser humano. Ainda uma lei punitiva não pode ser outra coisa senão com o intuito de preservar o ser humano, de proteger o ser humano, de defender a vida humana.
O ser humano é maior do que a lei. A lei está a serviço do homem e da mulher de todas as épocas. É isso que Jesus nos ensina. A única lei absoluta é o próprio Deus, que é amor. A lei do amor é a lei absoluta. Todas as outras regras, todas as outras leis criadas são para o serviço do ser humano e não para escravizá-lo. Jesus nos dá esse ensinamento, então, que aprendamos com ele a valorizar, sim, as leis de ontem e de hoje, mas sabendo que o ser humano é maior do que a lei e que a lei é para servir ao homem e à mulher. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão. Vós sois